Ô, Caio, minha irmã tem 16 anos. Apresenta sinais muito nítidos de distúrbios de caráter. Minha mãe já está no limite dela. A minha irmã, desde muito novinha, tem mania de pegar dinheiro, celulares e outras coisas das pessoas. Já foi tentado de quase tudo. Vai crescendo com isso? Terapia, remédio. Vai ficando muito mais entranhado. É 16, novinho, né? Que começou antes, né? É. Ela está com 16 agora. Começou nova. Em geral, essas coisas começam cedo. Começam na infância. Meu Deus. E não é caso para remédio. Não é caso para medicina química. É caso para psicoterapia. Para conversa, para arrancar do baú da alma dela esses depósitos de ambivalência, de ambiguidade. E lá no fundinho, nos escaninhos, e começar a tirar de lá, de onde veio essa pulsão de posse proibida, obscura, de onde vem essa cleptomania. Então, é trabalho para psicoterapia profunda e séria. E para uma família inteira cercar e dizer, olha, aqui não rola. Não pode tratar a menina com os pudores de quem evita falar no assunto. Não se deve ficar falando no assunto, mas se deve deixar claro para ela na presença de todos. O assunto tem que estar valendo. Valendo na presença de todos, com toda a clareza, e todos têm que tomar o compromisso de dizer, olha, aqui não rola. Se não vai viver assim, nós não nos acompliciaremos a tua doença. Você fique curada dela ou o seu futuro é trágico. São uma daquelas coisas que um irmão vira juiz e o outro vira bandido na frente dele para ele julgar, como a gente mostrou aqui no início do programa. Sim. Então, a família tem que fazer um cerco, que não é policialesco, mas é um cerco de veemência declaratória, veemência afirmativa acerca do fato que ninguém ali se solidarizará com aquela enfermidade, com aquela doença, com aquela deformidade de caráter. E ela tem que querer, se ela não quiser, não se ajudará a ela, ninguém pode, ela tem que querer ajuda. E a ajuda terá que ser de natureza interior, espiritual, psicoterapêutica. E aí, seria o ideal é que ela tivesse um atendimento com uma pessoa que trabalhasse com categorias psicanalíticas profundas, para ir até o mais interior dela e ajudá-la a fazer a leitura dessa confissão, desses encontros com o proibido sedutor dentro dela. Também seria ideal se essa mesma pessoa tivesse uma atitude psicanalítica e psicológica de natureza também mais comportamentalista do lado de fora. Porque isso tem que ser uma ação em duas pontas. De um lado, você tem que ir no interior e ir arrancando por fórceps todas essas associações que corromperam o caráter. E de um outro lado tem que haver uma ação externa, de bater na mão. Externa. Tem que ser. Não. Tem que ter a coragem de puxar de dentro e de bater na mão. Que era o que tinha que ter feito desde o início. Aí não se faz no início, isso vai crescendo. Agora aos 16 anos, se ela quiser, ainda pode haver um milagre. Mas ela tem que querer. Tem que querer. Eu não sei, meu filho, se seria sábio e adequado, você que pode julgar isso. Eu não. Mostrar esse recorte da nossa conversa para ela e dizer, olha, eu escrevi a teu respeito. E foi isso aqui que se disse. Você precisa aceitar ajuda minha. Senão você vai destruir a sua vida. Ela acaba numa penitenciária. E a família vai cansando, né? Você tem uma pessoa cleptomania em casa, que não pode ver nada, que vai se apossando, vai pegando, vai levando, vai fazendo também
shoplifting, aonde vai, entra num shopping, pega, vai na casa de amigo, pega, vai. Aguenta-se um tempo. Depois de uma hora, o pai já não quer ver de vergonha. A mãe está se escondendo. Abandono, Caio. Hã? Rola um abandono. Abandono afetuoso. Nossa. Surge uma vergonha trágica. Uma vergonha trágica no coração da família. Aí a pessoa vai perdendo todos os amigos e amigas, porque onde chega rouba, ou mente, ou engana, vai sendo flagrada devagar. Aí depois vai sobrando só a escória. Só vai conseguir se relacionar com quem faz a mesma coisa. Aí se a quadrilha vai entrando cada vez mais fundo nisso. Uma hora dessa ela é presa a primeira vez, presa a segunda, a terceira em diante. O processo começa a ser já considerado remitente, crônico. Ela vai pegando sentenças cada vez maiores e a prisão é PhD em melhoramentos infernosos de desgraças anteriormente já carregadas por nós. O cara vai para ali para fazer um MBA na cadeia. É lá que vai fazer mestrado, doutorado, tudo, e se ferra toda pro resto da vida. Então, se você achar sábio, mostre para ela o recorte. Tá bom? E para os seus pais que já lidam, eu imagino que na sua casa esse seja um assunto público. Então, mas não mostre para eles na presença dela. Se tiver que mostrar ela, mostra ela sozinha. E se ela disser assim, eu quero ajuda, você mostra para todo mundo. Para eles se enxergarem. Porque a essa altura, o processo de codependência na família já está se instalando. Existem muitas expressões de codependência. Ele fala o seguinte, Caio, já foi tentado quase de tudo, sabe? Terapia, remédios. Hoje, com 16 anos, ela já desenvolveu uma dissimulação impressionante. A minha relação com ela já foi por vinagre há muito tempo. Porém, a minha mãe está num estado deplorável. A mãe? A mãe. É. Por favor, Caio, nos ajude. Foi o que eu disse, amigo. É complicado. Se vocês esgotaram isso tudo, agora, meu amigo, só o poder de Deus pode mudar teu ser. Tem que ser chamá-la e jogar as cartadas finais. Então eu peço a você que pegue o que a gente conversou aqui e mostre para ela. Nesse caso, mostre para sua mãe também, seu pai, para a família. Porque chegam determinadas horas em que os recursos humanos se esgotam, entendeu? Se esgotam. Ainda não se esgotaram se ela disser, eu quero ajuda e tratamento, e ela se dispusesse, por exemplo, a ficar internada numa dessas clínicas que não são especificamente para essa finalidade. A maioria tem a ver com bebida ou droga, mas o processo é útil para uma determinada formação de caráter, de cotidiano, de disciplina. São pessoas que às vezes ficam 6 meses, 1 ano trabalhando numa fazenda. Os pais vão lá, visitam isto e aquilo, estão lá para se desintoxicarem. Ela precisa de um processo desintoxicador, ela só tinha que fazer ser acompanhado por uma ação psicoterapêutica muito penetrante e lúcida. E ela tem que ter a disposição de enxergar o futuro calamitoso dela e dizer socorro, Jesus, agora. Do contrário, vocês vão apenas assistir com tristeza o caminho delas célere na direção do descontrole total. É como um avião sem bússola, uma pessoa assim. É como um navio num céu escuro, num mar de chumbo, sem GPS. Era uma pessoa que não tem a menor possibilidade de que acerca dela a gente divise um horizonte bom. Não tem. A menos que ela tome essa decisão, e tudo vai depender dela.
Por isso era legal ela assistir esse programa inteiro, onde a gente deu tanta ênfase na vontade, no desejo, no caráter pessoal das escolhas. Tá bom, meu filho? E aí? Você já viu casos que foram... que reverteram? Reverteram. Vi alguns casos. Inclusive de uma menina em Manaus que tinha o mesmo problema desde cedo, e o dela era pior em alguns aspectos. Porque estava associado também a não só pegar coisas, mas a se prostituir. Nossa. E depois de um tempo ela começou também a tomar picos. Nossa, e aí foi se arrebentando. Eu a peguei, levei para minha casa, ela ficou morando lá em casa. Eu devia ter 19 para 20 anos. 19 anos, morou lá em casa. E a gente, foi. E ela chorava, dizia que queria, e eu segurava ela. De vez em quando ela perdia a linha, fugia. Aí ficava uma semana sumida, aí voltava igual uma mendiga. Nossa. Aí a gente dava banho nela, não sei o que, foi. Até que ela teve uma experiência com Deus. Quando ela teve essa experiência pessoal com Deus, ela viveu 3 anos ou 4 maravilhosos. E graças a Deus morreu de câncer. Graças a Deus. Porque eu via que ela matava um leão por dia. E eu não sei quanto tempo mais ela aguentaria. De modo que morrer de câncer foi um desses livramentos que só quem tem a mente na transcendência da vida, só quem crê na vida eterna, só quem crê na glória de Deus é que entende. Entende que a morte não é um mal. Mal não é morrer. Mal é o modo como se vive. Isso é que é mal. Frequentemente a gente é libertado do mal, do modo como se vive, pela morte. De modo que eu raramente prantearei uma morte. Sempre vejo na morte um portal. É o que Paulo diz. Tudo é vosso. Sejam as coisas do presente, sejam as do porvir. Seja a vida, seja a morte. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então vida e morte para mim são a mesma coisa. Se vida só é vida para mim dependendo da qualidade de existência do indivíduo. Se é uma qualidade existencial que carrega o que Jesus chama de vida para o ser humano, para mim ele é um ser vivo e a vida dele vale a pena. Mas se ele é um ser existente, que tem uma vida que não vale a pena, eu peço a Deus que ele se converta à vida que vale a pena. E se ele se converter à vida que vale a pena, e depois eu ouvi dizer que ele foi, eu não prantearei por ele, dependendo do nível de escravidão que ele manifestou em relação àquilo que poderia recorrentemente pegá-lo de novo e levá-lo para um segundo estado pior do que o primeiro, como frequentemente acontece. Então, quando ela faleceu de câncer, eu dei graças a Deus. Falei, ainda bem que ela descansou. Mônica, o nome dela. Sofria, chorava. Graças a Deus ela foi. Como outros. Sim, cara. Então, é difícil mesmo, a menos que a pessoa queira muito. Muito. Porque isso habita um nível de compulsividade que, por exemplo, nenhuma garota de programa que chega aqui conversando com a gente carrega essa compulsividade. Está todo mundo ali pela grana. Não tem nenhum comichão em nenhum lugar. Isso é um comichão que dá em mulher adúltera. Como algumas que chegam aqui, eu não consigo parar de dar para tudo que é homem. É desse tipo. A garota de programa não tem isso. Mas ninguém vai para a cadeia por não conseguir parar de dar para homem. Vai se ferrando em outros níveis da vida. Família, filhos, isso, aquilo. Mas não acaba na cadeia. O caso dela acaba degradantemente. Então, é difícil, porque trabalha um nível visceral, mexe com um nível visceral de pulsões, que a psicologia está ainda distante de compreender exatamente. Tem que ser uma mistura de um discernimento espiritual com algumas ferramentas psicológicas e algumas certezas sobre
o poder de Deus alterando o caráter que podem ajudar uma pessoa assim. E um psicólogo convencional não tem todos esses instrumentos para lidar com isso. Você entendeu? Muito bom, então, Caio. mostra aí para a família o que eu acabei de te falar e vamos orar por ela, que Deus tenha misericórdia da tua maninha. E pede para ela assistir, é pro bem dela, tudo que eu disse. Tá bom, meu filho? Amém. Vem e vê TV. O canal é você.